De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com o Josemar Araújo, doutorando e mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, a UF, relatando fatos de sua vida, sua trajetória na defesa dos direitos humanos e da inclusão das pessoas com deficiência. Professor, nós falávamos sobre o despertar do seu interesse a partir de um livro que o senhor ganhou na questão da sociologia e como ingressou também na área do direito. Mas como é que foi essa sua adaptação? O vencer a uma limitação que é a questão da deficiência visual para poder estudar, pegar os livros, todo esse processo de anotação que é muito normal dentro de uma sala de aula, como é que o senhor lidou com isso para se tornar um profissional? Olha, a escola especial, ela te dá, o Instituto Benjamin Constant, mais especificamente, nos dava uma estrutura de livros em braille, professores preparados, muitos inclusive professores cegos que liam braille, que escreviam braille, as nossas provas eram em braille, nós tínhamos alguns gráficos adaptados, nós tínhamos uma estrutura própria. Onde é que tudo mudou? Quando eu ingressei no ensino médio e percebi que aquele mundo que eu havia vivido até então, ele não existia no mundo real. E a escola comum, ela é hostil num primeiro momento, as pessoas não estão acostumadas com a diferença e você encontra diversos tipos de reação. Você encontra a reação mais carinhosa e assistencialista, você encontra a reação mais indiferente, você encontra a reação comprometida em te ajudar e você encontra a reação, que talvez seja a pior de todas, da rejeição. Então, com todas essas modalidades eu convivi. Tive professores que me apoiaram muito, tive professores que me disseram que não dariam aula para mim em função da deficiência que eu tinha, e tive colegas, sobretudo, que me ajudaram muito. Eu tive uma colega que sentou comigo uma vez e fez um mapa todo em relevo. A gente fez com grãos, feijão, ervilha, a gente foi fazendo os continentes, com cola e tal. E isso foi, talvez, um dos momentos em que eu entendi que eu chegaria onde eu pretendia se eu desenvolvesse a capacidade de buscar soluções para as adversidades. E a segunda coisa, talvez tenha sido o fato de eu ter contado com pessoas que tivessem me dito diversas vezes: eu acredito em você. Porque de vez em quando é bom ouvir isso também. Verdade. E o senhor acha, dentro até da sua experiência de vida, até por ser um sociólogo, ser um profissional do direito, a sua análise, os profissionais da educação no Brasil, eles são preparados, na verdade, para lidar justamente com a questão da deficiência dos alunos, principalmente a questão visual, professor? Toda generalização ela é perigosa. Eu dizer para você, os profissionais estão ou não estão preparados, é temerário. Eu diria para você que no Brasil nós tivemos até bem pouco tempo a cultura da separação entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E existe hoje um problema na educação que é o da falta de preparo dos professores para lidarem com diversas situações e não só com a da deficiência. A gente precisa entender, que nós não temos escolas suficientes para atender todas as pessoas com deficiência, nós não temos um número de professores preparados para atender a todas as pessoas com deficiência que precisam das escolas de ensino fundamental, médio, profissionalizante e das universidades, e nós precisamos entender, dentro dessa nossa fragilidade, que nós não podemos eliminar completamente o modelo da escola especial sob o fundamento de que a escola regular só vai se preparar quando as pessoas começarem a procurar a escola regular. Na condição de profissional, de docente, dando aula em universidades conceituadas aqui no Rio de Janeiro, escrevendo artigos, o senhor sofreu ainda com a questão do preconceito? Porque o senhor falava na condição de aluno. Muitos professores diziam, siga em frente, estimulavam, outros não lidavam muito bem com o fato, até mesmo os pares ele na condição de alunos. Mas e na condição de professor, na sala de aula? Olha, é claro
que você não elimina o preconceito de uma hora para outra. E eu sempre tive a concepção de que o preconceito ele é um elemento cultural com o qual a gente precisa conviver. Assim como você convive com o desejo de consumir, que é um elemento cultural, a gente vai conviver com preconceito. De vez em quando tem algumas coisas engraçadas até, eu me divirto muito porque eu observo muito o que as pessoas falam para mim, né? Outro dia eu entrei na universidade e um segurança me disse assim, você vai para onde? Eu falei, eu vou para o bloco tal. E ele disse assim, você estuda aqui? E nem me deixou responder, né? Poxa, eu fico tão feliz que você estuda com seres humanos. Eu achei isso engraçado, porque, na verdade, foi um preconceito? Foi, mas foi espontâneo. E muitas vezes a gente tem o preconceito de ter preconceito. O pior preconceito para você combater é o preconceito velado, não é o explícito. Porque você sabendo exatamente o que o indivíduo não sabe a seu respeito, você se coloca na posição de fazer com que ele conheça. Outra coisa é o preconceito relativo à intolerância, que eu chamo normalmente, né, de preconceito pela rejeição mesmo. A pessoa conhece os aspectos daquilo que ele discrimina e continua a discriminar. Nesse caso, sim, você precisa ter medidas mais severas, medidas legislativas e tal. Professor, nós estamos nos aproximando do final da nossa entrevista, claro, agradecendo muito, uma vez mais, a sua presença aqui nos estúdios da Boa Vontade TV. Gostaria de dedicar ao senhor, até mesmo pela dedicação, pelo esforço na sua área de formação, em transmitir o conhecimento mesmo de militar também nessa área da defesa dos direitos humanos, um pensamento de autoria do criador dessa comunicação, o jornalista Paiva Neto. Ele diz o seguinte: se você quer ser feliz, procure trilhar o caminho do amor fraterno. Felicidade exercita-se pela prática das boas obras. Professor, mais uma vez obrigado por sua presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço o convite. Hoje nós tivemos o prazer de conversar com o professor Josemar Araújo. Ele é professor de Direito Público na Universidade Veiga de Almeida, também na Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. O programa Boa Vontade Entrevista fica por aqui, mas você segue, é claro, na audiência da programação da Boa Vontade TV, a TV da paz, do amor e da fraternidade real.